Olá, tudo bem, gente? Então, nessa aula, dando continuidade no nosso curso de Java, né? A gente vai ver como inicializar um projeto em Java, algumas estruturas que nós temos ali, tá? Assim como também fazer aquele famoso Hello World que nós temos ali, né? Então já estamos aqui, né, nesse momento, com o nosso JDK instalado, nós já estamos também com o nosso VS Code instalado, assim como também com um ambiente preparado para a gente trabalhar com Java, e nós já fizemos também a instalação das extensões para a gente conseguir trabalhar com Java. Então o próximo passo que a gente vai dar, clicar aqui em um novo projeto no VS Code, tá? Vou fechar isso daqui que eu não vou usar. Vou clicar nessas duas folhazinhas aqui para abrir o Explorer, e aqui a gente já vê, né, a opção de criar um projeto Java. Uma outra opção também é apertar Shift Command P ou Shift Ctrl P e procurar por Create Java Project aqui. Então, clicando aqui, ele já vai dar algumas opções para a gente, tá? No meu caso, eu quero o mais simples possível, sem muitas dependências. Vou clicar em No Build Tools aqui. Ele vai pedir para eu apontar uma pasta onde que eu vou querer trabalhar com esse projeto. Eu vou colocar aqui nessa pasta em Java e eu vou ter que dar um nome para esse projeto. O nome desse projeto, então, vai ser aula. Vou dar um Enter, ele vai carregar para mim já com algumas pastas aqui do lado, como a gente pode ver, né? Uma delas, então, é a pasta do VS Code, que ele vai ter um arquivo JSON com umas configurações aqui, a gente não precisa mexer nisso. A segunda dela é a pasta de biblioteca, né, ou library, que ela vai estar aqui para a gente usar, caso precise, né, importar algum tipo de biblioteca. A terceira delas é a pasta de search, ou caminho também, né, que é onde a gente vai trabalhar nossas aplicações. E aqui ele vai ter um layame, né, ou readme.md, que é um arquivo de Markdown, onde ele vai trazer umas informações, e caso a gente queira também, né, mudar isso daqui, colocar, por exemplo, nosso aplicativo Java e fazer a descrição conforme a gente queira, dá para fazer também, tá bom? Não vou mexer em nada disso, para mim o que importa agora aqui é essa nossa classe, né, chamado app. Então a primeira coisa que a gente consegue ver aqui, né, é que nós temos dois tipos de estruturas. Você vê que tem essa primeira que é a public class, e essa segunda dentro da public class, que é uma função main, que ela traz várias palavrinhas que a gente vai falar também a seguir, certo? Então, para começar, a gente tem que observar o seguinte. Você vê que aqui nós temos a nossa classe app, que é o mesmo nome do arquivo que está aqui, .java, tá? Então você vê, por exemplo, que se eu mudar esse nome aqui para outro nome, vou colocar, por exemplo, aplicativo, ao invés de app, ele já dá um erro para a gente falando que não foi definido nesse arquivo, né? Então, a gente vê que o nome do arquivo ele tem que ser igual ao nome da classe para ele conseguir rodar, senão ele vai apontar um erro para a gente, tá bom? Uma segunda coisa para se notar é que em Java, as classes elas sempre serão escritas com a primeira letra maiúscula, tá? Tanto no nosso arquivo aqui, quanto no nosso arquivo aqui. Assim como se eu também fizer e colocar com minúsculo aqui, ele vai dar um erro para a gente, ele não vai saber, né, para onde apontar essas informações que está aqui dentro da nossa classe. Então é isso. Para a gente então definir uma classe, a gente vai simplesmente, né, usar o public class e dar o nome da classe abrindo chaves. Aqui nós já temos a classe definida, tá bom? Então a gente tem essa segunda estrutura aqui, tá? Que eu vou explicar cada uma dessas palavras, que é public, static, void, main, né? Aqui dentro da main já tem uma string com args, throws, exception. Parece muita coisa, mas é bem tranquilo. Eu vou explicar cada uma delas para vocês, tá bom? Primeiro nós temos o public, né? Que ele vai estar tanto aqui na classe quanto aqui no nosso programinha para rodar, que nada mais é do que um especificador de acesso. Ele vai, né, permitir para a gente saber quem vai poder acessar, né? Então, o primeiro que nós temos aqui é o public, que dá para ver que ele está aqui também na classe, tá? Que nada mais é do que um especificador de acesso, que significa que ele pode ser acessado, né, quando ele está carregando essa palavrinha, significa que ele pode ser acessado por outra classe no programa. Ou seja, se porventura eu tivesse, né, uma outra classe aqui, né? Deixa eu criar uma segunda classe, vou colocar como produtos, por exemplo.
.java, e ele já criou para mim a estrutura. Eu poderia acessar essa segunda classe app aqui da minha classe produtos, né? Diferentemente, por exemplo, se eu tivesse com ela em private. Se eu tivesse private, eu já não conseguiria acessar essa classe de lá, né? Então isso define pra gente, tá bom? Vou fechar isso daqui, excluir esse arquivo que a gente não vai usar, e vou explicar a segunda, que é o static. O segundo, então, é a palavra static, tá? Nada mais é do que um modificador de acesso. Significa que quando o programa Java é carregado, ele cria um espaço na memória automaticamente, tá? Ele também serve para referenciar todos aqueles atributos e métodos, né? Que a gente vai ver mais para frente o que é cada um desses, que pode ser acessado diretamente ou não pela definição de classe, né? Às vezes, quando eu crio uma segunda classe aqui, instancio uma classe, né? Tipo, crio uma classe ali e tento acessar alguns atributos e métodos aqui, se não tiver com a palavra static, ele não vai deixar eu acessar. Sem a palavra static, esses atributos e métodos criados por uma segunda classe só vai ser acessível dentro da nossa própria classe, tá? Por isso que a gente usa essa palavrinha reservada aqui, static. Também, se eu tenho um static aqui, ele faz com que eu não tenha que instanciar um objeto, né? Acho que a gente vai falar mais pra frente por objeto, mas normalmente se eu não tenho isso daqui, eu tenho que primeiro instanciar o objeto para depois usar esse objeto. Com essa palavrinha aqui a gente pode usar diretamente, tá bom? O terceiro que nós temos então é o void. Nada mais é do que um tipo de retorno, tá? O void ele significa aqui que ele não retorna nenhum valor, então ele só vai executar o que está aqui dentro. Daí nós vamos ter aqui, né, a main com os parênteses, que é uma função, tá? Ou um método também, que ele vai ser o primeiro a ser executado ao ser rodado a JVM. Então, quando a gente roda a JVM procura por esse método e ele vai executar tudo que está aqui dentro. Por isso que a gente vai ter que escrever tudo dentro dessa main. Dentro dos parâmetros da nossa main, nós temos, então, o string, tá? E um nome, args, né? O que é esse string? O string nada mais é do que uma linha de comando. Então, ele traz para a gente uma coleção de variáveis no formato de strings, tá? Então, você vê aqui que ele tem esses colchetes, tá? Então, dá para a gente saber que isso daqui é uma array, que ele vai receber, como eu falei, os dados da command line, né? E ao executar isso daí, a gente pode enviar informações por meio desse método args, tá bom? Nós temos, então, também aqui o throws exception, né? Que nada mais é do que algumas exceções para notificar sobre coisas que não devem ser ignoradas dentro do nosso programa. Basicamente é isso, é bem tranquilo de entender. A gente tem já isso daqui, né? Caso você não lembre, aqui nós já só escrevemos main e damos um enter, ele já vai trazer todo aquele padrão pra gente, né? Inclusive dá pra gente colocar aqui o throws exception, ou se não quiser colocar também não precisa. Eu vou deixar no meu. Eu vou escrever de novo o código que estava aqui, tá? Que é o systemout.println. Se você ver aqui no systemout, né? Ou seja, sistema de saída, ele já tem alguns, tá? Ele tem o print, ele tem o printf, ele tem o println, ele tem o... Enfim, inúmeros aqui. Esse daqui ele mostra pra gente mais de um print, né? Porque ele já traz pra gente aqui, por exemplo, um println de string, tá? Então, ele já vai trazer essa estrutura pra gente aqui. Por exemplo, para eu escrever um hello world, eu poderia fazer mais um systemout.println aqui embaixo, tá? Por exemplo, por um número. Vou colocar o número 10. Poderia fazer um terceiro systemout.println, né, no modelo objeto, tá? E ele já traria pra gente, por exemplo, o objeto args aqui, tá? Não vem ao caso, eu não vou entrar em objetos agora, a gente tem muita coisa para ver antes, tá bom? Mas eu vou dar um F5 ou apertar aqui, ó, e colocar Run Java, tá? Pra gente rodar a nossa aplicação. E ele vai rodar pra gente, então, ó, a nossa palavrinha que a gente escreveu ali em cima, que é o nosso Hello World, para a gente não ter nenhum tipo de azar. E nós temos também o número 10 ali, tá? Então isso daqui é como a gente vai fazer para a gente ter a saída aqui no nosso console, né? Para a gente escrever no nosso console aqui o que a gente vai querer fazer. Bom, acho que é isso. Essa aula ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Na próxima aula, então, eu vou falar um pouquinho mais aí sobre as variáveis dos tipos de dados, né? Os tipos primitivos de dados que nós temos. E a gente se vê na próxima aula. Até lá!